Dia só. Bom. Então, moçada, tô sumido, né? A correria aqui tá violentíssima, viu? Retomando a vida, botando as coisas no lugar e até a carruagem tá pronta pra rodar aqui. A carroça rodar, vou te falar, viu? Confusão do diabo, muita coisa pra ajeitar, muita coisa pra botar em ordem, aos poucos tentando retomar o corpo, retomar, sabe? Cara, como é diferente. Primeiro senti muito a altitude, né? Porque eu tô em Brasília, tá a 1000 metros, quer dizer, não deveria ser nada, não deveria representar nada, mas depois que você vive, passa a viver a nível do mar, quando você chega aqui em cima, a coisa é um pouquinho diferente, o corpo dá uma sentida, a temperatura é absurda, eu tô morrendo de calor 24 horas aqui, tá complicado pro velho do Cogas a volta, viu? Mas aos poucos as coisas vão entrando nos eixos e... Bem, eu vim aqui para dar um alô para vocês, porque já tem um tempão que eu não publico. Acaba que Instagram e Facebook ficam mais fáceis, né? É mais agilizado para preparar material e publicar, então eu tô concentrando lá para dar notícia, mas a história do canal não morreu. Aliás, estou preparando algumas novidades aí. Provavelmente segunda-feira eu acho que já vai ter uma novidade bacana acontecendo. E a ideia realmente é unir as pessoas que fazem a diferença no esporte aqui no Brasil, né? Os amigos, enfim, as pessoas que estão aqui realizando, e unir essa energia para a gente poder continuar produzindo material de qualidade, material que faça diferença na vida das pessoas, né? Essa é a brincadeira. Então, hoje eu gostaria de falar para vocês de uma coisa que está pegando bastante comigo. Eu tenho uma segunda função quando eu tô descansando, eu carrego pedra, e é praticamente uma função de lixeiro, assim, sabe? É uma função de realmente coletar o que está errado na vida das pessoas, e é bem, por um lado, muito gratificante, porque a gente tem a oportunidade de ajudar as pessoas, e acho que isso é um momento bem legal, que é um momento que me interessa bastante. Ainda que seja botando algema em alguém, a pessoa que está sendo algemada às vezes não entende que a gente está fazendo bem para ela, mas enfim, isso acaba acontecendo. Mas eu queria deixar registrado aqui nesse vlog um sentimento, porque está muito forte, né? Então é bom que a gente registre, porque depois eu consigo até voltar e retomar essa história e relembrar desse momento. Então, eu sempre fui muito politizado, eu sempre gostei muito de entender as motivações políticas e o papel da política na vida do cidadão. Mas nos últimos anos eu confesso que isso aí virou uma coisa impossível de você conversar. Você conversa com quem é do seu grupo, mas é impossível você ter uma troca intelectual num padrão determinado com as pessoas de outro nível, e o país é feito de vários grupos, de várias tendências. E, bem, sem entrar no mérito da política X ou Y, pensando na política como meio de você construir uma sociedade melhor, eu vivi basicamente a minha vida aqui discutindo com amigos e com pessoas de um intelecto surpreendente, quais seriam os maiores problemas do Brasil, né? E aí, nossa, eu me lembro de gastar muita saliva falando de corrupção, falando de saúde, falando de educação, enfim, de todos os problemas que a gente tem no Brasil. E o engraçado é que essa temporada minha no Canadá, eu nunca tinha vivido fora do país, né? Eu sempre viajei, mas nunca tinha vivido, nunca tinha experimentado essa história de você pertencer àquela outra realidade, uma realidade diferente. E isso aí abriu muito minha cabeça, mudou muito a minha cabeça, sabe? Porque eu comecei a entender que, na verdade, todos esses grandes problemas que nós temos no Brasil não são o problema em si, eles são uma consequência. E aí eu ficava me perguntando, mas consequência do quê, né? Lembra lá no primeiro vlog, quando eu disse que estava indo para o Canadá, eu falei que já estava cansado de saber o que fazer de errado, né? Que todo dia a gente tem aula do que fazer errado no Brasil. E eu queria aprender o que se faz certo. E aí o que eu entendi que se faz certo, em primeiríssimo lugar, é tirar o indivíduo do foco e colocar o grupo, colocar a nação. Então, eu acho que quando você tem um problema grave como a gente tem de corrupção, de saúde, de educação, enfim, todos esses problemas que a gente enfrenta no Brasil, na verdade, eles são
precedidos pela falta de um pensamento coletivo, né? A gente não tem esse pensamento coletivo, e é engraçado porque, né, no Canadá, que se vive uma social democracia, e as pessoas confundem ainda isso, né? Confundem, pelo menos a gente aqui no Brasil tem essa tendência a achar direita e esquerda e esquecer que existem várias combinações possíveis, e alguns países estão dando aulas, verdadeiras aulas de como construir um futuro mais equilibrado. Então, nesse aspecto, eu acho que eu criei a teoria da panela de pressão, né? Eu costumo dizer que todos nós somos uma panela de pressão. Então, por conta de saúde, de educação, por conta de trabalho, de dinheiro, de amizades, enfim, todos os dias a gente está com o nível da panela de pressão sendo colocado à prova, né? E a grande diferença que eu sentia é que no Canadá, todo mundo que passa por você alivia um pouquinho sua pressão. Então o governo vai lá e constrói piscina pública, porque ele sabe que no verão o calor é insuportável, né? As casas são preparadas para o frio, então você não tem em determinadas regiões da cidade uma ventilação bacana, você não tem uma qualidade de vida legal, você tem muitas horas de sol no dia. Então o que o governo vai e faz? Piscina pública para as pessoas poderem tirar a pressão. E assim tudo. Então se um policial te para no trânsito, como me parou lá no Canadá, ele não está preocupado em te multar, ele está preocupado em te orientar, né? Então, por exemplo, não tem pardal lá, não tem radar. Então você anda na velocidade que você... Agora é o seguinte, você quer beber e dirigir, você pode, não tem problema nenhum no Canadá, que é a lógica, né? Que é a lógica. Agora, se você se envolver num acidente, nem que não seja de graves proporções, mas se você tiver ingerido uma dose alta de álcool, eles vão entender que você deliberadamente quis colocar a vida das pessoas em risco, e aí você vai pagar, e vai pagar caro pela história. Então é um jeito de pensar diferente, é um jeito de pensar que valoriza sim o indivíduo, mas acima do indivíduo está o grupo social, no caso o grupo nação, né? Então e aqui no Brasil eu sinto que o pensamento é o contrário, sabe? A gente cuida primeiro do próprio umbigo. Primeiro você se pergunta quanto eu vou ganhar, o que eu levo com isso, mas e para mim o que fica. Num segundo momento, você cuida dos seus, né? Dos seus familiares, dos seus amigos. Num terceiro momento, se tiver tempo, você cuida de uma esfera um pouquinho maior. Então, esse pensamento é um pensamento assustador, porque cria, né? Essa semana, por exemplo, eu coloquei lá no Instagram, vocês devem ter acompanhado, o amigo que levou um tiro na ponte, atravessando a ponte, 7 horas da manhã, um cidadão, aliás, dois, num carro, dirigindo, o outro no passageiro, ele simplesmente tirou uma espingarda e começou a atirar no meu amigo. E um tiro acertou na perna, e assim, gratuitamente. Não houve uma discussão, não houve uma fechada, não houve nada. Às 7 horas da manhã, ele estava saindo de casa e atravessando a ponte aqui na capital do país, a ponte do Bragueto, vindo do Lago Norte. Você tem um atentado desse. Você vai falar assim, é arma de chumbinho, é ridículo, mas é ridículo você pensar que alguém consegue conceber uma ideia dessa e achar que isso é normal. Então, e eu continuei assustado, porque eu postei a minha indignação na internet, mas o que eu vi foi uma reação das pessoas querendo vingança, sabe? E a gente não está mais nessa época de vingança, a gente não está mais no olho por olho, dente por dente, né? Eu acho que tem um rito processual que a gente tem que seguir, e por mais indignado que eu seja, eu não posso chamar para mim essa conduta de você pensar que alguém me causou mal, então eu tenho direito de causar mal. Eu acho que a gente está vivendo no auge da pressão, porque diferente do que a gente estava acostumado no Canadá e do que eu vi compartilhando com vocês lá do Canadá, a sensação aqui é que todo mundo que passa por você aumenta a panela de pressão, sabe? Aumenta um pouquinho a chama para que você fique numa situação mais desconfortável ainda. Então nós desaprendemos, na verdade, o que é cuidar do próximo, o que é cuidar e compartilhar esses momentos. Eu tô bem assustado, o juiz com quem eu trabalho quando me recebeu lá no primeiro dia, falou assim: Weimar, tá exatamente igual a situação aqui como quando você foi embora, só que pior. Então, mais ações,
mais problemas, mais desavenças, mais. As pessoas estão brigando por tudo e qualquer coisa. E é louco porque o primeiro ponto normalmente é patrimônio, né? Você lembra que eu falava pra vocês, cara, não é o bem. Não é o bem, não é adquirir o bem. Se você pauta a sua vida por adquirir bens, você está perdendo um capítulo extremamente importante, porque o bem deveria servir você, né? Não você servi-lo. E grande parte dos dilemas, pelo menos onde eu trabalho, na vara que eu atuo, grande parte dos problemas começa por questões ligadas ao patrimônio, e segundo, a passionalidade latino-americana, né, que é uma loucura, assim. Só depois que você conhece o respeito e a maneira que a gente costuma a ler de maneira errada, né, no meu ponto de vista, como se fosse um sentimento de frieza, né, como se os gringos fossem frios. Na verdade, eles não têm essa passionalidade, que quando ela é usada no sentido positivo nos eleva, e quando ela é utilizada num sentido negativo, a gente tem números aí assustadores, como por exemplo o feminicídio, que está crescendo absurdamente no país. Eu tô bem assustado, bem assustado. Eu fiz o último vlog falando um pouquinho disso, e aí eu resolvi dar esse oi para vocês aí da semana, e chamando vocês para pensar a respeito disso, para pensar o que você pode fazer para mudar a situação de alguém hoje, né? De repente, não sei, de repente alguém que tenta entrar na sua frente e você permite que ele entre na sua frente. De repente é um motorista que te fecha e você, ao invés de reagir gritando, xingando e querendo chamar pra porrada, você simplesmente dá um bom dia. Eu não sei como é, eu não tenho essa receita, até porque, como eu disse, essa receita parte de um pensamento de grupo, né, que nós não temos no Brasil. Então a gente fala assim: você acredita no Brasil? Eu acredito. Você tem esperança? Tem, claro, eu sou um positivista. Eu acho que a coisa deve melhorar, tende a melhorar, e enfim, se você for olhar no aspecto histórico, é claro que a coisa está um pouquinho melhor do que estava na Idade Média, né? Mas eu fico preocupado porque eu acho que algumas coisas importantes, alguns passos extremamente importantes, ninguém fala a respeito. E para mim o mais importante de todos é que a gente tem que deixar de cuidar do próprio umbigo para cuidar do umbigo de quem está próximo de nós, porque senão a gente não constrói a gente vai só aumentar a panela de pressão até que estoura. E vou te falar, tem estourado muito. Eu espero que nenhuma panela estoure perto de você. Eu espero que a sua panela também não estoure. E para isso eu tenho algumas receitas, né? Uma delas é pedalar muito. Então tô fechando meu planejamento aqui por 24 horas. Começo os treinos, já dei uma brincadeira ou outra aqui em Brasília, e é isso, beleza? Então se inscreve no canal, deixa o like aí, que daqui a pouco volta com o pau quebrando aqui, o velho do copo castigando a viatura no cerrado. Valeu!